Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Queridos, graça e a paz do Senhor Jesus, dou glória ao Senhor por mais essa oportunidade para a gente conhecer mais, conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, sabedores que a salvação não é algo parado, salvação é como uma água, uma correnteza. Gente, salvação nunca pode ser uma água parada. Que tudo aquilo que é parado, uma água parada vira uma lagoa. Então a salvação é conhecer e prosseguir em conhecer. Vamos nessa busca, nessa caminhada, com fé, com esse combustível chamado fé, vamos alcançar a vida eterna. Estamos estudando Evangelho de João, Evangelho de Jesus Cristo que escreveu João. A última palavra, Jesus ele diz que ele é a água da vida. Venham até mim e bebam. Jesus é a água que mata toda sede. Os seres humanos estão aí, gente, inquietos, né? Absurdos. Tem tipos de esporte aí que não pode ser nem chamado esporte. Vivem se matando, vivem se odiando. E Jesus está aí com todo o amor, querendo penetrar no nosso coração, dizendo: venha até mim e beba dessa água. Hoje eu quero trazer um tema sobre que jamais devemos julgar. Não julgues para que não seja julgado. Vamos aprender aqui, gente, o que é julgar, o que é não julgar. Às vezes nós estamos ensinando, pregando o evangelho, a pessoa pega e diz: ei, você está julgando. Porque tem gente que não sabe interpretar essa questão de julgar. Hoje nós estaremos sabendo aqui, abra seu coração, abra sua mente e receba do Senhor. João, Evangelho de João, capítulo 8, vamos dar procedimento a esse estudo. E tem um tema assim, a mulher adúltera, que diz: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras e de madrugada voltou novamente para o templo. E todo o povo ia ter com ele, e assentando os ensinava. Os escribas, olha aí, vou até marcar aqui, ó, escribas e fariseus. Olha eles aí, gente, está cheios. Ah, missionário, isso é naquela época. Não, tem muita gente com a natureza ainda de escribas e fariseus. Só o que tem, viu? Escribas e fariseus, cheios de religiosidade, julgam as pessoas de forma errada. Condena por causa do cabelo, condena por causa de um batom na boca, condena. Então está cheio de escribas e fariseus. Trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. Uma mulher. E cadê o homem? Quem sabe o homem poderia estar até no meio ali também com a pedra na mão, né? Mas só veio essa mulher e fazendo ficar de pé no meio de todos. Esse aqui, gente, fazendo ficar de pé no meio de todos, mostra sim como eles estão dispostos a humilhar uma pessoa. Tudo em nome da igreja, tudo em nome da instituição,
do corpo santo, fique aqui de pé, em pé, no meio de todo mundo, para passar vergonha, para quebrar a cara e acha essas coisas bonitas. Ai, Jesus. Jesus não faz uma coisa dessa, gente. Jesus não veio condenar, veio para salvar. Jesus, ele diz: eu não vim para os saudáveis, porque tem muita gente que tem um coração orgulho pensando que é saudável, né? Mas na realidade todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Mas Jesus, ele diz: eu vim para os doentes, aqueles humildes que reconhecem, né? Aí os escribas e os fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, para humilhar, né? Disseram a Jesus: mestre, olha a hipocrisia, ainda chama Jesus de mestre. Esta mulher foi apanhada em flagrante de adultério. E o homem? Não tem um homem, né? E na lei nos mandou Moisés, olha o que eles dizem, gente. Marca aí o nome lei. Moisés veio com a lei. Graças ao Senhor que Jesus veio com a graça e com a verdade, com a realidade. E na lei nos mandou Moisés, a biblioteca diz, a Bíblia, as escrituras dizem. E na lei nos mandou Moisés, olha o perigo de ficar abrindo a boca para ficar dizendo, a Bíblia diz. Muito cuidado com essa Bíblia diz, viu? Que a Bíblia diz que até Satanás diz para Jesus, se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Tome muito cuidado nessa, o que a Bíblia diz. A lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Então eles queriam pegar Jesus aqui, eles queriam escandalizar Jesus, eles não têm piedade, eles não têm pena, eles são maus, eles agem sem misericórdia e abre a boca, ainda diz, a lei nos mandou Moisés. Deus está dizendo aqui na Bíblia, na lei de Moisés, que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que tu dizes, mestre? Vendo como é que é as coisas? Isto diziam eles, os escribas e fariseus, tentando pararem de que acusar, procurando acusar Jesus, né? Porque se Jesus falar, quem é que diz isso aí? A lei de Moisés. Ah, então se a lei de Moisés diz, let's go, joga a pedra na mulher. Aí eu ia dizer, olha a cena, Jesus ia ver aquela mulher morta ali, e ia dizer, ainda dizem que esse aí é o Filho de Deus, é o homem de Deus, é o homem do amor. Olha o que foi que ele mandou aqui. Olha, irmão, a situação que colocaram o Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus, ele entende que ele é o cumprimento, ele diz, eu não vim acabar com a lei, eu vim cumprir. Dá o sentido assim, ele é a realidade. Muitas coisas na Bíblia apontam Jesus Cristo. A Arca da Aliança mostra Jesus. A serpente que Moisés colocou numa estaca, Jesus diz que aquela serpente representa ali. Ele também será colocado no madeiro, em uma cruz, e todo aquele que olhar para ele tem a vida eterna. Olha para a arca de Noé, Jesus é a nossa arca. Olha para o cordeiro de Moisés, Jesus é o cordeiro de Deus. Olha para o cordeiro lá de Abraão, Jesus é o cordeiro. Eita Deus, então o Senhor Jesus, ele veio nos mostrar a realidade. O nosso alvo não é Moisés, é Jesus Cristo. Nosso alvo não é dizer a Bíblia diz, é o que Jesus diz. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus,
Senão se tu olhar muito para a Bíblia, tu vai andar armado, como um dia eu vi um líder dizendo, que ele vai andar armado como fez aquele homem lá no Velho Testamento, quando ele estava construindo ali os muros de Jerusalém. Então, muito cuidado, precisamos olhar para Cristo. Isto diziam eles, tentando pararem de que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistisse, olha como é que esses homens agem, fica insistindo, tipo olhando para Jesus Cristo. E aí, vai resolver ou não vai? A lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. E tu, pois, o que tu diz? Nós estamos esperando. E cada um com a pedra na mão, meu irmão. Apontando, acusando. Ai, Jesus. Ai, meu Deus. Como insistissem na pergunta. Gente, por que que aquele Big Brother faz tanto sucesso? Eu não tenho nem dúvida, irmão, porque existe o paredão. E a humanidade quer ver os outros se arrebentando. Gente, olha, ou escute o que eu estou te dizendo. O coração do homem está perverso. Precisa de Jesus Cristo o mais rápido possível. As pessoas gostam de ver as outras sendo condenadas. Se aqui no Brasil tivesse pena de morte, entendeu? E se os criminosos fossem fuzilados e a multidão assistir, filmar, é triste, né, meu irmão? É triste quando tem duas pessoas brigando, se matando no meio da rua, as pessoas estão filmando para jogar no YouTube, para jogar nas redes sociais. E quando eu estou pregando dentro do metrô, louvando, dando glória para Jesus, pouca gente me filma. Poucas pessoas me filmam e jogam eu nas redes sociais. Agora, para fazer o mal, para ver o mal, e não adianta ficar só olhando para os fariseus e para os escribas, não, meu irmão. Cada um examine a si mesmo. Cada um cuide da sua vida. Sabe? Olha aí, meu irmão, como é que você está levando a sua vida. Porque aqui eles querem ver, ó, como insistiram na pergunta. Jesus se levantou e disse: vocês querem que eu diga alguma coisa? Diga, essa mulher foi pega em adultério. E a lei de Moisés, a Bíblia, as escrituras aqui manda a gente apedrejar ela. E tu, o que tu diz? Aí Jesus, meu amigo, ele veio. Jamais ninguém viu a Deus. Mas o próprio Deus, o Verbo, o Logos, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, ele disse, aquele que dentre vocês, ele foi na mente, ele foi na consciência do homem, ó. Aquele que dentre vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a jogar essa pedra nessa mulher. Ai, Jesus, tá vendo, irmão? É o sujo falando do mal lavado. Aquele que dentre vós estiver sem pecado, vocês estão querendo jogar pedra na mulher, que seja o primeiro a atirar pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles essa resposta e acusados pela própria consciência, ó, marca aí, ó, acusados pela própria consciência. Eita, Senhor, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio de onde estavam. Então, irmão, quando eles viram essa resposta do Senhor, quem de vocês que não tiver pecado, joga a primeira pedra na mulher. E eles viram que todos eles são pecadores. Como a Bíblia diz, todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém,
além da mulher, perguntou: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Então, meu amado, não seja um acusador. Satanás, o diabo significa acusador. E Satanás significa adversário. Tem gente que fica tão com medo, o diabo, o chifre, ele vai vir de chifre. Mas tem gente que só vive acusando os outros, só na espiritualidade do diabo, só na espiritualidade do maligno, acusando, apontando. Aí Jesus diz: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Meu irmão, a gente viu que Satanás ele ficou acusando Jó. E para você entender, irmão, a questão do pecado, Satanás ele ficava acusando Deus, falando para Deus: olha, Adão e Eva, que significa humanidade, pecaram. Não vai fazer nada não? Tu não vai fazer não? Tu não vai pagar essa dívida não? Ficava ali até Jesus vir, morrer em uma cruz e rasgar aquela dívida. E colocar ali, na face de Satanás, que a dívida já foi paga. Nós somos libertos pelo sangue de Jesus Cristo. Olha que maravilha. Então, cadê teus acusadores, mulher? Ninguém te condena, mulher. Aí a mulher respondeu a ela: ninguém, porque ela pensava que Jesus ia condenar ela. Senhor, então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno, mulher. Irmão, se o Senhor Jesus não veio para condenar, veio para salvar, quem somos nós para condenar? Tava vendo nesse caso aí, aquele cantor lá, o Kleber Lucas. Canta tão lindo. Por que a gente não olha para as canções dele? Não olha para as coisas maravilhas que Deus já trabalhou? Uma canção que diz: Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim, eu amo a sua casa. Mas um dia filmaram ele bebendo uma cerveja. E está escrito que contamina não é o que entra, é o que sai. Mas viram esse homem bebendo cerveja, meu amigo, ainda hoje estão condenando um homem aí nas redes sociais. Irmão, deixa a vida dos outros de mão. Se não é para ajudar, não atrapalhe. Aí tem um site chamado Fuxico Gospel. E as pessoas ainda assistem, ainda vê ainda. Ai, meu Deus do céu, tenha misericórdia. Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. E eu quero ficar focado, irmão, nessa palavra aqui. Sobre a gente não devemos condenar, não devemos apontar ninguém. Vamos aprender mais aqui em Mateus, capítulo 7, sobre essa questão de condenação. Presta atenção, palavras de Jesus Cristo, o Senhor. Ele diz assim: não julgues para que não sejam julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiveste medido, vos medirão também. Gente, tem gente condenando o outro por causa de um cabelo. Tem gente condenando o outro. Tem gente que diz: aquela mulher é de Deus, porque usando um batom daquele jeito, aquela ali tá mais para Jezabel. Vai pro inferno na hora. Só por causa do batom, irmão. A mulher não anda mentindo. A mulher é fiel ao marido. A mulher ama Jesus e vai pro inferno por causa do batom. Olha, aquele ali nunca foi de Deus, porque olha o tamanho do cabelo daquele homem. Meu Deus do céu. Julgam e julgam de forma errada. Aquele ali vai pro inferno. Por quê, irmão? Papai, aquele ali viu numa filmagem, bebendo cerveja. Meu Deus do céu. Julgam e julgam errado, e Jesus está dizendo: não julgueis, vírgula. Então Jesus já chega logo assim: não julgueis. Você, meu irmão, você, minha irmã,
não conhece a intenção do coração de ninguém. Não conhece. Nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que você pensa que é, verdadeiramente é. Não julgues para que não sejam julgados, pois com o critério com que julgardes, você vai ser julgado também. E com a medida com que tiveste medido, vos medirão também. Deus vai te medir também. Porque você vê, Jesus diz, o que você está vendo, tu, o arqueiro no olho do teu irmão? Às vezes tem tradução que diz o cisco do olho do teu irmão. Porém, não reparas na trave que está no seu próprio. Ou seja, irmão, a pessoa depravada, irmão, a pessoa toda errada, irmão, apontando os outros. Um homem, irmão, que só visa pix, dinheiro dos outros. Coração só imaginando poder. E vem e acusa os outros, aponta. Ou como dirás o teu irmão, deixa-me tirar o arqueiro do teu olho, irmão, quando tens uma trave no teu. Hipócrita! Deus Jesus, ele está dizendo que aquele que vive uma vida totalmente errada, na mentira, no engano, não tem autoridade para corrigir o seu ninguém. Entendeu? Agora, se eu vejo, se você vê um irmão mentindo, um irmão na falsidade, você percebe, você pode chegar com amor, com carinho e dizer, irmão, eu venho aqui exortar, que a palavra de Deus, irmão, ela corrige, ela exorta, mas tem que ser uma coisa com amor. Irmão, não minta, eu vi você falando isso, tal. Converse, irmão, converse, porque às vezes a gente vê algo e quando vai conversar com a pessoa, era outra coisa. Eu já tive totalmente essa experiência. Já vi um acontecimento que eu pensei que a pessoa estava desprezando a próxima, mas depois eu fui perguntar, disse, não foi assim não, foi assim, assim, assim. Diga amém. Por isso que eu vim conversar com você aqui. Disse, não, eu sei, jamais eu vou fazer isso. Então, irmão, às vezes a gente olha ali situações, a gente pensa, olha, pô, não acredito. Mas tenha paciência, vai lá conversar com a pessoa. Agora esses aqui não, esses aqui, meu irmão, eles andam totalmente errado e fica querendo corrigir o irmão ou a irmã. Aí Jesus chama de hipócrita. Tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o arqueiro do olho do teu irmão. Olha o que Jesus está dizendo aqui, meu irmão, sobre não condenar ninguém. Precisamos corrigir, sim. Precisamos trazer uma palavra de exortação, sim, mas jamais condenar. Olha o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 5. O apóstolo Paulo escrevendo aqui à igreja de Corinto. O que ele diz? Isso aqui é muito sério, ó. Portanto, nada julgueis. Vamos ler devagarzinho, ó. Portanto, nada, nada. Marca esse nome, nada, nada. Portanto, nada julgueis antes do tempo. Não julgue, para que venha o Senhor, o qual não somente trará plena luz às coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios. Ou seja, tem outras traduções que diz as intenções do coração. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Então o Senhor Jesus Cristo, quando ele retornar, quando ele julgar, ele vai olhar também a intenção do coração. A intenção do coração. Meus amados,
procure cada vez mais saber o que contamina e o que não contamina. Em outras palavras, até contei isso aqui. Um dia eu estava com o cabelão grande aqui, nesse momento, eu tenho um cabelo assim um pouco grande, né? Aí eu vou animar ou eu vou correr e os cabelos ficam caindo nos meus olhos. Foi o que eu fiz, coloquei uma tiara de plástico aqui, coloquei. Aí um dia eu fui fazer uma caminhada, uma irmã olhou e disse: missionário, você com a tiara? Como é que pode? Um missionário com a tiara? Cheguei perto dela assim e disse: minha irmã, você precisa estudar a área de saber o que contamina e o que não contamina, irmã. Um pedaço de plástico desse não contamina ninguém, irmã. O que contamina é mentir. O que contamina é não amar o Senhor Jesus. O que contamina é ter vergonha de Jesus. O que contamina é você fazer uma aliança com seu esposo ou com a sua esposa e quebrar essa aliança. Irmã, eu poderia passar o dia todinho para você aqui falando o que contamina verdadeiramente. Mas um pedaço de plástico para segurar um cabelo, falar que isso contamina. Então as pessoas, irmão, nesse mundo, aqui no Brasil principalmente, eles vivem acusando os outros. Ah, você não vai guardar o sábado, não? Irmão, se você quer guardar o sábado, guarda. Mas o meu sábado, meu descanso é Jesus Cristo. E o meu verdadeiro descanso é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tu quer guardar o sábado, o domingo? Faça. Mas não fica. Mas tem gente que diz: ah, meu amigo, tu tá fora de Jesus. Por quê? Porque tu não guarda o sábado. Meu Deus. Tem gente aí, irmão, julgando, apontando os outros. Ai, meu Deus do céu. Então a mensagem aqui de hoje é para a gente não ficar fazendo essas coisas, gente. Porque tem gente que conhece a intenção do coração. Olha, tem pessoas que se aproximam perto da gente. Eu aqui, Valdeci. Valdeci, tu vai fazer uma tatuagem? Eu fazer uma tatuagem? Quanto é essa tatuagem? 500 mil reais. Pra que eu quero fazer uma tatuagem no meu corpo? Irmão, se eu tiver esse dinheiro, eu vou investir no trabalho com as crianças. Tanta coisa para fazer. E eu vou colocar uma tatuagem. Eu não faço isso. Não é verdade? Mas tem gente que ao longo do tempo fez umas tatuagens no corpo, mas depois teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo, teve um encontro com o Espírito Santo de Deus, mas aquela tatuagem ficou. Tem gente que chega para a pessoa e quando vê a tatuagem da pessoa fica condenando. Quem é esse aí? Ele está usando uma tatuagem. Mas, irmão, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passam e tudo se faz novo. Essa pessoa ama Jesus. Essa pessoa é humilde. Essa pessoa é mansa. Tem coragem de morrer por amor a Jesus. E a pessoa condenando por causa da tatuagem da pessoa. Ai, meu Deus, estão condenando muito por causa da aparência, viu? Um dia um profeta, Samuel, recebeu uma missão para escolher um novo rei. Ai, Jesus, quando ele chegou lá na casa de Jessé, ele viu Eliabe, os irmãos de Davi, Eliabe, Samar, viu aqueles homens grandes, altos. Ele diz: quem sabe esse bem aqui é o rei de Israel, que um homem bonito desse, alto, grande, é o rei de Israel. Deus veio no coração do profeta Samuel e disse: Samuel, deixa a carnalidade, Samuel. Samuel, você é espiritual, Samuel. Você é o profeta. Fique no espírito, moço. Você está olhando é a aparência. Eu, Senhor Deus, Senhor Jesus Cristo, eu olho a intenção do coração e eu vou julgar as intenções do coração. Lógico, irmão, que às vezes a gente está vendo ali que o falso profeta está agindo. Não prega as escrituras,
A visão só é Pix, só é dinheiro, tem nada de reino. Lógico que esse tipo de mensagem e esse sufisma, esse engano, a gente vem para combater. Mas a gente combate as ideias, a gente combate as doutrinas diabólicas. A Bíblia vai dizer que tem doutrinas do diabo, dos homens e de Deus. Então a gente quer as doutrinas de Deus, os ensinamentos dos apóstolos. Então tudo aquilo que vem de errado, de engano, a gente vai combatendo. Estamos julgando? Não, nós estamos pregando o evangelho, como o apóstolo Paulo diz para o seu filho Timóteo. Pregue a palavra, pregue o evangelho. Então nós precisamos aprender, gente, o que contamina e o que não contamina. O que é cultura e o que é pecado. Precisamos saber para a gente não julgar de forma errada. E não julgues. Jesus está dizendo, não julgue ninguém. E esse povo aqui, os fariseus, os escribas, estavam com essa mulher aqui, ó. Olha o que eles usaram, gente. Eles não falaram assim, ó. A revista da Veja diz, eles não falaram não. Eles não falaram não. O jornal O Globo diz, não. Eles não falaram isso. Eles falaram, a Bíblia diz, as Escrituras diz, a lei de Moisés diz. Então, tem muita gente condenando os outros em nome da Bíblia, em nome das Escrituras e em nome de Moisés, ó. A lei de Moisés diz que é para a gente apedrejar essa mulher aqui, porque foi pego em adultério, está lá escrito, lá em Levítico. E tu, o que tu diz? Porque tua pregação é o contrário da gente. Um dia Jesus chegou para os fariseus e os escribas e diz, vocês leiam a Bíblia pensando em ter vida eterna nelas, mas elas falam de mim. E vocês vão até elas, mas não querem vir a mim. E agora eles estão chegando para Jesus e dizem, o que tu diz? Porque tu está sempre ao contrário da gente. Jesus veio trazer o verdadeiro significado, meu amigo. Jesus veio trazer a nova aliança. Não é a velha aliança mais não. É a nova. É uma nova dispensação. O reino de Deus é dentro da gente. Esquece a calça dos outros. Não fique preocupado no cabelo dos outros não, porque tu nunca comprou um shampoo e nem um condicionador para o cabelo de ninguém. Deixa essas coisas para lá. Vamos pregar o evangelho verdadeiro, que é Jesus Cristo. Vamos falar de Jesus Cristo. Eu vou pregar a Bíblia. Irmão, a Bíblia não tem um fim nela mesma. A Bíblia aponta para Jesus. A Bíblia fala para Jesus. Jesus olhou para os fariseus, para os escribas e diz, se você não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Santo. Tem gente tão santo, gente. Já vi um líder ali, irmão, eu não vou falar nome porque já vira fuxico, né? Então eu não falo o nome de ninguém. Eu sou contra os ensinamentos de engano. Mas eu vi homem xingando gente na política. Meu Deus, eu vejo absurdos. Mas depois ele está falando de uma pessoa. Meu Deus do céu. Tira esse cisco, tira essa trave de futebol do teu olho. Tira essa linha, essa estaca aí dentro do teu olho. Tira! Para depois tu se preocupar em tirar o cisco do olho do irmão. Jesus está dizendo, se você não tiver pecado, atire a primeira pedra. Se você não tiver pecado, pode falar. Se você não tiver pecado, aponte o erro do próximo. Porém, você tem, meu amigo. Você é um pecador. Você é um pecador. Jesus, que não tinha nenhum pecado, ele não andava acusando, nem apontando. Quem é você para apontar ou para acusar? Jesus, ele julgará as intenções do coração. Você não conhece as intenções de coração de ninguém.
só o seu. E muito aí ainda está agindo com corrupção com o seu próprio ser. Então examine, pois, o homem a si mesmo e viva a sua vida. Essa é a mensagem dessa palavra de hoje. Amém? Não julgues para que não sejam julgados. Vamos olhar para o Senhor Jesus e ser mais misericordioso, porque a misericórdia vai triunfar sobre o juiz. Lembra daquela palavra daquele rei que perdoou aquele moço que estava devendo o rei? Está perdoado. Mas quando o moço foi e viu uma pessoa que estava devendo ele cobrou. Cadê meu dinheiro? O homem disse, eu não tenho, cadeia nele, cadeia. Aí foram falar para o rei, rei, ele está agindo sem misericórdia. Foi perdoado, foi regenerado, tu não perdoou a dívida dele? Vem aqui, rei, perdoei. Pois ele mandou prender o fulano de tal. O rei manda chamar ele aqui. Meu amigo, para que você fez isso? Eu não te perdoei? Jesus está dizendo, eu não tirei você do império das trevas e não transportei você para o reino do Filho do seu amor? Se eu, Senhor, perdoo, para que tu fica julgando e apontando? Aí nessa história o rei manda prendê-lo. Então, meu irmão, meu amado, meu irmão, vamos ser mais misericordiosos. Vamos ter misericórdia. Vamos olhar e dizer, Senhor Jesus, eu era um pecador, estava condenado e o Senhor me deu uma oportunidade. Um dia os apóstolos chegaram para Jesus e falaram, Senhor, quantas vezes nós devemos perdoar? Jesus falou, 70 vezes 7. Mas não é só 70 vezes 7. Jesus está dizendo, para sempre. Perdoe, perdoe com amor. Mas o que acontece, gente? Em muitas organizações, vamos falar logo toda a verdade, é assim, muitas organizações que chamam de igreja, mas é uma empresa, cada um tá igual na política, cada um tá querendo puxar o tapete do outro. Porque existe cargo também, né? Auxiliar, presbítero, né? Diácono, pastor presidente, então há toda aquela hierarquia e muitos ficam com inveja uns dos outros, querendo puxar o tapete um dos outros. Aí quando acontece uma coisa, irmão, o irmão ele faz 500 mil coisas certas, ninguém vê nada, mas às vezes uma recaída, às vezes pode ser até verdade mesmo, teve um adúltero, teve alguma coisa errada aí, meu amado, chama uma pessoa, coloca de pé, fica de pé aqui, humilha a pessoa. Diz, a partir de hoje tu vai sentar no banco e mata a pessoa, viu? Mata. E a pessoa ali em lágrimas, às vezes chorando, dizendo, eu fiz mesmo, estou aqui para pedir perdão. Tu fez, mas tá aí sentar no banco agora. Aí chamam outro pastor e botam no lugar dele. Então, irmão, isso é evangelho? Isso é evangelho? Não, isso é pegar um pau e tacar na cabeça do irmão. Isso não é evangelho. Jesus ensinou o perdão. Jesus ensinou a sinceridade. O irmão caiu. Irmão, você caiu aqui. Caí, irmão. Falhei bem aqui. Quer continuar, irmão? Quero. Tu vai continuar em nome de Jesus. Entendeu? O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Levanta em nome de Jesus e vai para frente, irmão. Mas não, hoje em dia é só procurando uma brecha, é só procurando uma oportunidade para tacar o pau na cabeça do irmão. Isso não é evangelho de Jesus. Jesus ensinou foi perdoar. Vamos pregar o evangelho verdadeiro do Senhor Jesus. Amém? Fique na graça de Deus. Jesus nos abençoe. Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Mas se qualquer te bater na face direita... Venham! Vamos! Vamos! Traga-se! Vamos! Vamos! Levante!
Bate! Pega ela lá! Até ali! Pega pra cá! Você vai ter o que merece! Wagner, aqui! Vamos! Venha! Vamos! Aqui! Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Tu, pois, que dizes? Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Mulher. Onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor. Nem eu também te condeno. Vai-te. E não peques mais.